primeiros muçulmanos entenderam esse sentido muito bem, principalmente no que se referia à união entre eles, entre os próprios muçulmanos. Vejamos um exemplo. Numa das batalhas, o exército muçulmano estava seguindo em direção ao inimigo, e havia um rio entre o exército muçulmano e o inimigo, que eles tinham que atravessar. Eles começaram a travessia do rio, e de repente um dos soldados começou a gritar: o meu recipiente, eu perdi o meu recipiente. Vocês imaginam uma situação de conflito, de batalha, o exército caminhando em direção ao exército inimigo. De repente um soldado começa a gritar: eu perdi o meu recipiente, eu perdi o meu recipiente. Qual seria a postura do comandante desse exército e dos soldados que estavam junto com ele? Os soldados provavelmente começariam a zombar do cara, e o comandante com certeza ia repreender esse soldado. No momento de conflito desses, você vai reclamar um recipiente que você perdeu na água que caiu. Agora, qual é a postura dos muçulmanos? O soldado, o general do exército, ele de imediato parou e ordenou que todo o exército voltasse e entrasse no rio para procurar aquele recipiente daquele irmão que havia perdido. Por quê? Porque aquele recipiente era uma recordação que ele tinha da sua mãe que havia falecido. Veja bem, ele mobilizou um exército inteiro para procurar o recipiente que aquele soldado havia perdido. O exército inimigo, olhando aquilo, começou a ficar espantado com o que estava acontecendo. Achou que os muçulmanos estavam colocando armadilhas na água para poder vencer a batalha. E mandou um espião para poder averiguar o que estava acontecendo. O espião retornou ao comandante e falou: você não faz ideia do que está acontecendo ali. E o comandante, já com medo tomando conta do seu coração, chegou: o que está acontecendo? Aí chegou um soldado deles, perdeu um recipiente, e o general colocou o exército inteiro no rio para procurar o recipiente. Aí o pânico tomou de vez o coração daquele general inimigo. Ele falou: se eles fazem isso por causa de um recipiente que um soldado deles perdeu, imagina o que eles não vão fazer com a gente se a gente tirar a vida de um deles. De imediato, eles se renderam e não teve batalha. Ou seja, os muçulmanos venceram aquela batalha sem derramar uma única gota de sangue. Por causa de quê? Por causa da bênção, do amor entre eles, do respeito entre eles, da consideração entre eles. Esse sentido de trabalhar junto, de união, de privilegiar, preferir o outro a si mesmo. Hoje em dia, qualquer motivo é motivo para conflito, para divisões, para racha. Se eu não concordo com você, eu não vou cooperar com você, eu vou me afastar de você. Em vez de tentar, se eu não concordo contigo, eu vou tentar corrigir o que eu acho que está errado. Não, as pessoas hoje em dia preferem se isolar, se afastar, não respeitam mais o sentimento e os outros. E esse respeito, ele gerou, dentro da sociedade islâmica, um sentimento de paz, de tranquilidade enorme. Na época do califa Abu Bakr, Omar foi colocado como juiz. E como não aparecia mais pessoas em conflito para que ele pudesse julgar os casos, ele resolveu largar o cargo, entregar o cargo para Abu Bakr. E Abu Bakr imaginou que ele estava abrindo mão do cargo porque ele estava cansado. Aí ele chegou e falou: não, califa, na verdade não é por isso. Vejam bem a frase que Omar colocou: não, califa, na verdade eu não sou necessário junto a um povo crente que sabe cada qual o seu direito e não pede a lei dele, não conhece o egoísmo que os faria serem injustos uns com os outros, não falham com suas obrigações, sejam com pais, filhos, esposas, maridos, vizinhos, empregados, patrões, enfim, estão sempre respeitando os direitos uns dos outros. E Omar continua: deseja cada um para o seu irmão o que deseja para si mesmo. Quando um deles some, eles buscam saber dele. Se adoece, procuram saber da sua saúde. Se fica pobre, o apoiam. Se precisa de ajuda, o ajudam. Se lhe acomete algum mal, o confortam. A sua religião é o aconselhamento. A sua conduta moral é a recomendação do bem e a proibição do mal. Então, em que vão divergir? Vejam o quadro que ele pintou da nação islâmica. Realmente, uma nação com essas características vão divergir em quê? Agora, no momento em que elas esquecem esses princípios básicos, aí sim começam os conflitos. Começam a haver a desunião. E, na verdade, essa problemática, ela não se refere somente aos indivíduos comuns, mas inclusive os próprios governantes. Eles não olham para o seu povo, eles não querem saber o que o povo está passando. Veja o exemplo de Omar, radhiyallahu anhu. Teve uma época em que a pobreza estava muito grande
né, na região de Medina, ele não estava tendo como garantir às pessoas o básico para elas. Né? E estava no inverno e as pessoas não estavam tendo com que se aquecer. E nisso Ali vai visitar Omar na sua casa e encontra ele com uma roupa muito fina, né, que praticamente não impede o frio de passar por, não protege de nada. E ele chegou: ô califa, por que você está fazendo isso com você? Né? Aí ele virou e disse: Ali, eu como governante não estou conseguindo garantir para o meu povo o básico para que eles estejam aquecidos. Né? Por isso, nada mais justo que eu ser solidário com eles nesse sentimento. Né? Se eles estão passando frio e eu não tenho condições de impedir isso, eu vou sentir frio junto com eles. Que governante hoje em dia, né, toma uma atitude dessa para com o seu povo? Olha para as necessidades do seu povo, né, e busca, não digo nem que busca passar o que eles estão passando, mas busca sanar o que eles estão passando. Na verdade, esse sentimento, ele vem da união, do esforço. E essa união foi expressa pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no dia que ele diz: "Mathal al-mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathal al-jasad al-wahid idha ishtaka minhu 'udwan tada'a lahu sa'ir al-jasad bis-sahwi wal-humma." O exemplo dos crentes no seu carinho, na sua misericórdia, na sua amabilidade, é o exemplo de um único corpo. Quando uma parte desse corpo ele sofre, é cometido por algum problema, todo o resto sofre, com a febre e passando a noite em claro. Esse é o espírito que deve reger o relacionamento, né, do muçulmano com seu irmão. E as pessoas que nos antecederam, os nossos antepassados, eles entenderam bem esse sentido. Né? O sentido, né, expresso no hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ele diz: "Irham man fil ard, yarhamka man fis sama." Tenha misericórdia daqueles que estão na terra, que aquele que está no céu vai ter misericórdia de você. Um exemplo disso, um dos sábios muçulmanos, ele diz: "Quando eu pego uma quantidade de alimento e coloco na boca do meu irmão, eu sinto o sabor daquele alimento." Vejam como é que as pessoas tinham esse sentimento de preocupação pelo outro, de amor. Quando ele alimentava o seu irmão, ele sentia o sabor daquele alimento na sua garganta. Tamanha satisfação que ele sentia em estar auxiliando o seu irmão, em estar cooperando com ele. Mas infelizmente, esse quadro não é o que a gente vivencia hoje em dia. Então é fundamental que a gente busque resgatar esses sentimentos, essa preocupação um com o outro. Hoje em dia, se você olha na própria família, irmão brigado com irmão, pai brigado com filho, um sem falar com o outro, um sem se preocupar com o outro, moram na mesma casa e não sabe o que o outro está passando. Veja a que ponto a humanidade chegou. O que dirá a responsabilidade com o vizinho, a responsabilidade. Hoje em dia, a nossa relação com o vizinho se resume o quê? Bom dia, boa tarde, boa noite, fica na sua que eu fico na minha, não enche a minha paciência que eu não encho a sua. Infelizmente é isso. E o Islã, ele valorizou tanto a questão do relacionamento com o vizinho, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse, o anjo Gabriel me recomendava tanto mostrar para o vizinho, que eu imaginei que ia chegar uma hora que ele ia colocar o vizinho como merecedor da herança também, como parte do testamento, vai ter direito na herança. E hoje em dia, como é que a gente se relaciona? Hoje em dia, a pessoa precisa comprar um remédio, pede ajuda para o seu irmão, e ele vira as costas. Fala: não, se ele for, Deus vai curar, ele ajuda, ele consegue depois. E se esquece que se alguma coisa de ruim acontecer com esse irmão, você tendo a condição de ajudar ele, que você não ajudou, você está cooperando ali. Você é parte da coisa, do mal que acometeu a ele. E você vai ser responsabilizado por isso. E você tem uma obrigação social. Então, esses sentimentos, eles têm que ser resgatados hoje em dia. A gente não pode se acomodar diante desse quadro. A gente tem que tentar resgatar para poder dar perspectivas para a nova geração. Só assim a gente vai conseguir solucionar os problemas que acometem a humanidade. Enquanto a gente não se respeitar, enquanto a gente não se amar, enquanto a gente não olhar com um olhar de misericórdia uns para os outros, a humanidade vai cada vez mais seguir em direção ao buraco. Se a gente quer resgatar a humanidade do precipício, a gente tem que estreitar esses laços de amor, de respeito, de misericórdia. Temos que cooperar com os outros para o bem da humanidade. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من فوز المستغفرين استغفروه إنه هو الغفور الرحيم.